Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. A gente tava falando dos filmes, né? Você disse que assistiu os filmes pra poder até, Sim. né? Quando você assiste, você tem ali as duas versões Sim. e você sabe o que você viu. Sim. Dá uma gastura? Dá. Dá vontade de entrar lá e gritar, para de falar merda! Dá porque dá aquele embrolho, né? Porque a gente... Pô, eu tenho a minha convicção, né? Da situação. É tipo assim... O personagem da Daniel... O Daniel. O Daniel, né? Ele, na versão dele, eu acho que está muito próxima da realidade, tá? Só que eles colocaram uma situação que ela se gritava, que ela descontrolava, e não sei o quê. E ela não é esse tipo de pessoa. Ela é uma pessoa extremamente calculista. E ela sempre conseguiu as coisas diante de uma sedução. Eu tive uma visão vendo os filmes, obviamente eu não participei de nenhuma investigação de nada, mas eu tive uma percepção mesmo de que a gente tá lidando com 80-20, sabe? 80-20, ele 80 certo e 20 não, e ela 80 errado. Porque eu fiquei pensando assim, falei, cara, ok, eu consigo visualizar a versão dele, mas aí entram umas situações que eu não vou nem chamar de mentira, na minha opinião, tá? De quem assistiu, como eu tô falando do filme como se eu estivesse falando de uma obra de ficção. Sim. O que eu percebi, o que eu entendi ali, é que assim, uma vez que a situação se estabeleceu como aqui tem um advogado e aqui tem outro, virou aquilo que você falou de um tentando Sim. jogar mais pro outro. E aí, o que eu percebi? Eu falei, cara, de repente, muita coisa aqui do que ele falou é verdade, mas essa verdade foi potencializada do tipo assim... Se você disser que você já fazia isso, ninguém vai acreditar que você era um menino, não sei o quê. Então não conta, fala que era ela, sabe? Não, meio que tentando então, transformar ele em melhor moço. Não, mas o que acontece? O filme foi baseado nos depoimentos. Não nos fatos. Não, nos depoimentos do julgamento deles. Do julgamento oficial. Oficial. Não, eu digo, mas Né? não nas fotos periciais, não sei o que. Foi o que ele disse e o que ela disse. Sim, E então, não, então né? mas o filme... E aí já no meio defesa, né? Todo filme tem um pouco de ficção. Por mais que eles sejam baseados numa situação real... É a dramatização. Existe uma dramatização, né? Então, o que acontece? A gente tem que entender justamente essa dramatização. Que eles fizeram a versão dada pelo Daniel no julgamento... E a dramatização da versão dada pela Suzane no julgamento. Então, quer dizer, no fundo, tem um lado de ficção. Já estão Né? bem instruídos. Né? Eu digo assim, mesmo pelo filme. Agora, Mesmo pelo que filme, eles tiveram uma instrução, claro que tiveram. Existe uma versão do garoto? Do André? Não, é que fica assim, ó. Como na época, pelo que a investigação demonstrou, que o Andrés estaria fora do envolvimento do crime. Tá? Não se conseguiu levantar nada com relação à participação do Andrés. Tá? Então, quer dizer, pelo fato dele tá fora, ele não prestou depoimento, ele não prestou nada e não foi feito, que eu saiba, nada com relação ao Andrés. E ele era menor de idade. Ele era menor de idade, ele tinha acho que em torno de 14 anos. Eu não lembro. Né? Mas não é nessa faixa. Mas ele não serviu nem pra ser meio que o tira-teima? Ele falou isso, ela falou isso. Não, mas aí eu não sei, eu acredito que não, porque como foi baseado nos depoimentos, tá? Não, eu digo na vida real. Na vida real, como não tinha nada, acabaram tiraram o Andrés da história. Aí vamos supor, numa possibilidade, que ele tivesse ciente, tá? Supondo, como é que ele vai contar isso para os pais? Pai, a Suzane está planejando te matar, você é a mamãe. O que aconteceu? O pai ia internar o moleque. Você é doido, meu filho. Porque Entende? você acha que a relação deles ali, a relação pai, mãe e filha, tá mais pra qual filme?
Eles tinham, de fato, uma relação amorosa? Não tinham? Pai e mãe? Com a Suzane? Ou com... Não. O Manfred foi uma pessoa que teve... Ele veio para o Brasil quando era pequeno, mas ele teve uma educação alemã. Aquela pessoa extremamente fria, rígida, sem aquele sentimento de pai para filho, né? Do carinho. Era uma relação distante. E a mãe também? E a mãe, se polícia é doido, psiquiatra, então... Né? Fala por você, hein? Não me matricula nos seus BO, não. Polícia, se for certinho da cabeça, não passa no psicotécnico. Não, certinho tudo bem. Então, nesse ponto, se aproxima mais do que ele conta, não que seja de fato real. Eu participei da reprodução simulada, né? E, então você vê uma Suzane e vê um Daniel. Você vê um Daniel que estava completamente apavorado, tá, por ter cometido o crime, completamente arrependido. Nele dava pra ver. Dava. Tanto é que na Recon ele pediu para ficar de mão dada com a perita que estava conduzindo. Ele teve Você tá brincando. Ele passou mal na reprodução simulada. Tivemos que parar, acalmar, não sei o quê, fazer oração. Fazer oração? Ele ficou de mão dada com a perita que estava conduzindo o tempo todo. Então, para continuar, ele estava tão... Sabe? Porque a gente trabalha... E parecia sincero, esse momento. Sim. Não, de jeito nenhum. Então, me transpareceu o seguinte, que ele realmente estava arrependido da situação. E voltar na cena, né? E aí, o que acontece? O Manfred ali. A gente realmente tem que fazer o trabalho do retorno à cena. Porque dentro desse retorno à cena, você lembra de coisas, você conta coisas que o teu subconsciente segura. Então, existe um trabalho, porque não é simplesmente fazer uma reprodução simulada, você tem que trabalhar com o psicológico. E, casualmente, o policial que estava representando o Manfred tinha uma certa semelhança, era meio calvo, barbudo, comprido. E ele olhou, é ele. Ele perdeu as estribeiras. E a Suzane nesse mesmo momento? Fria? Não, é que foram feitas 3 reproduções, uma com cada um. Sim, mas o dela nesse momento. O dela, ela fala que ela entrou na casa, subiu no pavimento superior. Assim, entre os dormitórios existia um hall, tipo um hallzinho. Ela acendeu a luz do hall para que quem entrasse no quarto tivesse uma certa visualização, né? E viu os pais dormindo, desceu e avisou que estava ok. E ela não subiu, subiu o Christian e o Daniel. E ela ficou no escritório. Tanto é que representa no filme, que foi das coisas assim que foi real, eles voltam e ela, já acabou? Na versão dele. Né? Porque na dela mostra que ela fica enlouquecida. E outra coisa que mostra, na versão dele, ela... Entende? Que ela subiu, viu a condição dos dois dormindo e desceu e deu o positivo. Tá? Essa cena do positivo está fotografado na reprodução simulada. Outro fator, nada a ver que eles fizeram foi usar a luva para não deixar digital na casa. Então, mas isso aí é a situação assim, é o leigo, né? A meia calça também. Eles usaram meia calça para não deixar pelos. Se eu estou na minha casa, não achar uma impressão digital minha, vai ser difícil. Aí que é estranho, né? É estranho, né? Ele passou um mês lá. Por isso que a gente fala que os caras caem em erros. Né? Tá vendo como a simulação... O Manfred e a Marísia foram viajar e o Daniel ficou morando lá. Encontrou uma impressão digital dele na casa... É o mínimo que se espera, o mínimo que se espera. Eu ficou andando com o cotovelo. O máximo que quem tinha que usar era o Christian. Mas o Christian você pode alegar que ele foi lá um dia ou dois e teve lá. Qual é a dificuldade? Né? Embora eu acho que também que o Christian e o Daniel nos filmes eles fizeram os dois muito unidos. Não creio que sejam toda essa... eu vou assistir. Essa união entre os dois. De repente. Deu vontade. Porque do jeito que o tia tá falando, eu conheço ele há 27 anos. Eu conheço ele há 27 anos. Não, você tem 27. Você desde que nasceu. Você tem 27 anos. Ele tá falando que você tem 27. Conhece desde que nasceu. Bonitinho. Né? Eu vou assistir. Mas eu queria perguntar a família, porque também
tanto num filme quanto no outro, a família parece unida. A dele parece uma família razoavelmente estruturada. Então, Pais não, super mas fofos é- aparentam no filme. Tanto na O versão quê? dela também. Então, mas o que eu acredito é que entre os pais e os filhos teria uma certa união. Né? Isso aí eu não discuto. O que parece que não era tão essa união é entre Christian e Daniel. Ah, entendi. Entre os dois. Então, aquele momento do julgamento onde tava o pai e a mãe chorando, aquela coisa, era de fato uma mãe amorosa. Não, e- sim, eu concordo. Dentro dessa situação, eu não posso questionar em nada. Entende? Eu acredito que ele... Tanto é que eles eram muito mais família, tá? Os dos Cravinhos, do que dos Richthofen. Né? Tanto é que o próprio Andrés, tá? O Daniel, quando ele estava lá na reprodução simulada, o Andrés foi lá, ele viu o Daniel, foi lá dar um abraço carinhoso Mesmo já Daniel. sabendo, não Mesmo sabia sabendo, já tinha confessado. Ele foi lá dar um abraço no Daniel. De tanta proximidade, Tanta né? proximidade, porque ele foi o pai. De levar ele para videogame, para rua. Ele montou uma dessas motinhos para o moleque sair andando de motinho. O avião dele. O avião dele. Então, o Daniel assumiu esse... Caramba. o pai carinhoso, né? Que dá atenção, que não é aquele que só cobra dos estudos, só cobra tudo certinho, né? De uma forma... vamos botar entre aspas, até constrangedora, né? Então, o Daniel era um... Era parceiro Era dele. um parceiro, era um pai Virou um querido ídolo que ele pra não ele. tinha. E o Christian também, né? Eu vi uma entrevista do Christian, onde ele fala que a única coisa que ele queria, de fato, verdadeiramente, era o perdão, que o Andrés aceitasse o perdão dele. Eu não Nossa, tomei Wes. conhecimento dessa situação, entende? Mas o Christian tava dentro do indiferente lá no... foi fazer... A Suzane, então, na reprodução... Aí a parte dela é só lá embaixo, né? Mas ela tava indiferente a tudo. Aí, o que você fez? Aí fui lá pegar o saco plástico. É. Aí botei aqui para eles pegarem as joias. Quem Aí, foi o primeiro que confessou? Foi o Daniel. Aquele que ficou mais sensibilizado com a... E foi nesse momento que ele confessou. Ali. Não. Não. Eles cometeram o crime, se eu não me engano, foi numa quinta-feira. Na sexta-feira da próxima semana, ele confessa. Porque o que acontece? Entre saber e provar existe uma diferença muito grande. Né? Então, você tem que juntar provas, tá? Para conseguir fazer com que as pessoas comecem a cair na real daquilo que você sabe. Ou na contradição. Ou na contradição. Só que o polícia é acostumado a fazer isso com ladrão malandro. Imagina com Pré-adolescente. um leigo, né? Um tontinho lá achando que é esperto. Entende? O polícia cansa de fazer o ladrão confessar, imagina uns café com leite. Né? Na hora. Na hora, então, quer dizer, eles levaram, começam a conversar, aí um conversa com o outro, os polícias, né? Só tinha contradição. Aí o Daniel apertou um pouco o Daniel abriu. Né? Aí chega pro Christian, aconteceu isso, nós já sabemos. Aí o Christian tá. Aí vai pra Suzane, não. Ela negou. Ela foi a última que ia confessar. Entende? Porque ela estava convicta que não existia nada Que pudesse comprometer ela dentro da situação. Né? Então, uma situação assim, de um leigo, né? Uma pessoa completamente leiga, vamos botar assim, dentro do nosso padrão policial, uma pessoa fora da realidade. Né? Para tentar fazer essas coisas e achar que está abafando.